Bem, pessoal, voltamos finalmente com reações de substituição em derivados do benzeno. Lembrem, quando a gente tinha só o benzeno, fazer uma substituição nele, seja uma halogenação, uma nitração, uma sulfonação, uma alquilação, uma acilação, você poderia substituir qualquer hidrogênio do benzeno pelo átomo ou pelo grupo substituinte, que estaria certo. A partir do momento que eu tenho um derivado do benzeno, ou seja, o benzeno com algum substituinte ou com mais de um substituinte, a próxima substituição não pode mais ser em qualquer lugar. Vai ser no lugar onde o grupo que já está lá vai orientar. Eu tenho duas situações de grupos orientadores. Genericamente, eu coloquei um grupo genérico aqui, G qualquer, que pode ser de dois tipos. Ou ele vai ser ortopara-dirigente, também chamado de ativador, porque o grupo ortopara-dirigente, ele orienta das posições orto, que é essa daqui, ó, posição orto em relação a ele, e para. Orto e para. É um facilitador de substituição, por isso que ele é chamado de ativador. Todo grupo ortopara-dirigente favorece a substituição na posição orto em relação a ele e na posição para. Nós teremos, na realidade, uma mistura de compostos orgânicos. Alguns compostos serão substituídos na posição orto, outros na posição para. Outro grupo que eu posso ter é o chamado metadirigente ou desativador, porque eles dificultam a substituição. É uma possibilidade. Eles orientam para a posição meta em relação ao grupo. Se o grupo é aqui, posição meta é aqui, ó. Ele vai ser obrigado a fazer a substituição aqui, já que a substituição nos benzenos é eletrofílica, é o de carga positiva que vai atacar, provavelmente a densidade de elétrons está na posição meta em relação ao grupo metadirigente, também chamado de desativador. Aqui no quadro temos alguns exemplos desses grupos, olha só. Os ortoparadirigentes, ativador, ou grupos de primeira ordem, são ó, amino, hidroxila, radicais alcox, radicais alquilas em geral e os halogênios. Aqui está na ordem de força de ativação, do que mais favorece a ativação aos halogênios, que são os que menos favorecem. Na verdade, eles dificultam, mas são encarados como ortoparadirigentes. Para facilitar e evitar decoreba, você não tem que decorar que grupos são ortoparadirigentes, se liga. Os ortoparadirigentes só possuem ligações simples. Compara com os metadirigentes, os desativadores. Nitro, sulfônico, carboxila ali, aldoxila, a carbonita, o ciano das nitrilas. Ou tem dupla, ou tripla, ou coordenada. Por exemplo, aqui no nitro, eu tenho isso, ó. N dupla O, coordenada O. No grupamento sulfônico, eu tenho isso aqui, ó. Ligações coordenadas, antigamente chamadas de dativas. Então, evita decoreba. O grupo ligado no benzeno só tem ligações simples, ele é ortoparadirigente, ativador. Você vai ter que fazer as substituições na posição orto ou para em relação ao grupo que já está lá. Já o metadirigente, o desativador, ele tem ou ligação dupla na estrutura, ou tripla, ou ligações coordenadas. Tá certo? Eles desativam, eles dificultam a substituição, mas orientam na posição meta em relação ao grupo substituinte. Vamos mostrar alguns exemplos. Vamos fazer uma mágica. Feito a mágica, vamos ver essas situações aqui. Observe. Eu não tenho mais o benzeno, eu tenho um derivado, tolueno. Estou tratando ele com cloro. Estou halogenando o tolueno. Eu tenho 5 hidrogênios ainda na cadeia desse aromático, mas eu não posso mais substituir em qualquer um. Eu poderia substituir qualquer um se eu não tivesse um derivado do benzeno. Se fosse o benzeno, a substituição poderia acontecer em qualquer lugar, mas é um derivado do benzeno. Vou halogenar. Vou trocar qualquer um dos hidrogênios por halogênio? Não. Eu vou substituir onde o grupo orienta. Aí eu olho para o grupo. Esse grupo aqui é o metil. O metil só tem ligações do tipo simples. Se ele só tem ligações simples, ele é um ativador. Ele é orto
Ele facilita a substituição na posição orto, que é a posição vizinho a ele, tanto faz esse lado quanto esse está no mesmo, como também ele facilita na posição para. Se você substituir aqui na meta, você errou a questão. Então eu posso substituir esse hidrogênio e posso substituir esse. Na realidade, ocorre o surgimento de uma mistura desses dois compostos. Eu posso ter como resultado a substituição na posição orto. Olha como é que eu faço. Imagina aqui, ó, quebrou a ligação entre os átomos de cloro. Um dos átomos de cloro atacou a molécula, retirou esse hidrogênio para ele, e o outro cloro entra no lugar. Uma possibilidade seria essa resposta aqui, ó, mais HCl. A outra possibilidade, um dos átomos de cloro atacou a molécula, retirou o hidrogênio para ele, formou o HCl, e o outro cloro entra no lugar. O resultado é essa mistura de compostos. Qual desses dois é o principal? Esse segundo aqui, na posição para. Por quê? Quanto maior essa distância entre esses grupos aqui ligados ao anel, menor a repulsão entre eles. Então, maior a estabilidade da cadeia. Provavelmente, esse aqui na posição para, o para-clorometilbenzeno, seria o produto principal. Orto e para, possibilidade de substituição, porque o metil que já estava no grupo era um ativador, um ortopara dirigente. Na segunda situação, também estou halogenando. Estou halogenando o benzeno? Não, um derivado dele. Se fosse o benzeno, você poderia substituir em qualquer um dos lugares. Mas aqui não, aqui eu tenho o grupamento nitro. O grupamento nitro é o N-dupla-O coordenada O. Ou seja, é um grupo desativador, segunda ordem, segunda classe, é um meta-dirigente. Ele obriga a próxima substituição a ser na posição meta em relação a ele. Aqui é meta não, aqui é orto. Então eu pulo mais um carbono, não, meta é aqui, é um 3. Ó, eu tenho que fazer aqui. Tanto faz aqui quanto aqui, é a mesma posição, só vai mudar o lado. Então eu tenho que substituir apenas esse hidrogênio aqui, ó, ou aqui ou aqui. Se eu estou halogenando por um átomo de cloro. Eu imagino, ó, cloro ligado a cloro, quebrou a ligação, um dos átomos de cloro atacou a molécula, retirou o hidrogênio, formou o HCl e o outro entra no lugar. O resultado seria apenas esse composto. Nesse caso aqui, ó, não gera mistura, mas o HCl. Outra maneira de descobrir se o grupo que está presente lá no benzeno, no aromático, é ortopara-dirigente ou é meta-dirigente, é usar a regra de sinais. Vou mostrar para vocês como é fácil. Você vai no grupo e analisa a eletronegatividade dos átomos do grupo e coloca o sinal conforme a eletronegatividade. Aquele que for mais eletronegativo, que puxar os elétrons para ele, vai ficar com carga negativa e o outro com carga positiva. Então, por exemplo, entre carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Carbono. Então, o carbono é menos, o hidrogênio é mais. Aí você sai agora fazendo a alternância de sinais na cadeia. Se esse carbono é menos, esse tem que ser mais. Se esse é mais, esse é menos. Então, esse é mais. Então, esse é menos. Então, esse é mais. Então, esse é menos. As substituições no anel aromático é via eletrófilo atacante, pessoal. Quem vai atacar primeiro é o eletrófilo positivo. Eletrófilo amigo do elétron, ele gosta de elétron. Onde é que vai ter elétron, excesso de elétrons? Onde é polarizado negativamente. Observa, onde foi que ficou polarizado negativamente, ó, em relação ao grupo? Posição orto e para. Então, fez a regra de sinal. Onde ficar negativo é onde você vai fazer a substituição. Então, observa, ó, o metil só tem ligações simples, é ortopara. Olha se onde ficou negativo não é ortopara em relação a ele. Você vai lá e acerta. No próximo, olha o grupamento nitro. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou nitrogênio? No caso aqui, o oxigênio. O oxigênio menos, o nitrogênio mais.
Quem é que está imediatamente ligado no nitrogênio? Carbono. Aí você faz a alternância. Se o nitrogênio é mais, carbono é menos. Então esse carbono é mais, esse é menos, esse é mais, esse é menos, esse é mais. As substituições no anel aromático é via eletrófilo atacante. Quem ataca é o positivo. O positivo vai entrar onde é positivo? Não, ele vai entrar onde é negativo, onde tem excesso de elétrons. Aí observa, onde é que tem excesso de elétrons? Onde é que tem carga negativa nesse anel? Posição meta em relação ao grupo que está lá. Então, por isso que o grupamento nitro é meta dirigente. Então, você pode fazer isso, ou fazer a regra de sinais, ou lembrar daquela informação. Se o grupo do anel só possui ligações simples, ortopara dirigente. Primeira classe, ativador. Se ele tiver ligação dupla, ou tripla, ou coordenada, desativador. Segunda classe, meta dirigente. Beleza? Vou mostrar mais alguns exemplos. Vamos fazer a mágica. Bem, pessoal, vamos para essas situações agora com dois grupos substituintes. Quando tem só um grupo substituinte, o próximo a entrar vai ser orientado pelo aquele que já está lá. Agora, quando já tiver dois grupos, o terceiro que entrar vai ter que ser orientado pelos dois. Ele vai entrar na posição onde tiver a maior indicação por parte dos dois grupos. Agora, se houver um empate, cada grupo mandar para um lugar diferente, quem manda realmente na molécula é o ortopara dirigente, é o ativador, é o grupo de primeira classe. Eu esqueço a indicação do meta e vou pelo ortopara. Caso contrário, tem uma posição mais reforçada, tem que ser lá. Por exemplo, nesse aromático eu já tenho dois grupos substituintes. Aí vou fazer uma nitração. Vou nitrar esse derivado do benzeno. Posso nitrar em qualquer um dos 4 carbonos que restam? Não. Vou ver para onde os grupos que já estão lá indicam. Quando eu olho aqui para o metil, ele só tem ligações simples. Grupo só com ligação simples é ortopara. Ele indica para orto em relação a ele, que é essa posição vizinha aqui, e para par em relação a ele, mas a par eu não posso mais. Então, ó, orta. Quando eu vou lá para o grupo aldoxilo C, dupla OH aqui embaixo, que ele tem dupla, já sei que ele é meta. Ele indica para meta em relação a ele. Aqui é orto em relação a ele. Então, meta é aqui, ó. Olha só. Tem um reforço. Essa posição, na realidade, é a mesma posição, só muda o lado. Recebeu a indicação, o reforço dos dois grupos. Então, é lá que você tem que fazer a substituição. Se fizer aqui, vai ser considerado errado. Então, vamos nitrar. Para nitrar, lembra, escreve o ácido nítrico, ó. HO, ligação, NO2. Então, eu vou ter que substituir aqui ou aqui, a mesma coisa. Aqui tem um hidrogênio. Então, você imagina isso. Imaginação. Quebrou aqui. Imagina que a hidroxila arranque esse hidrogênio da molécula, formando quem? Água. E no lugar dela, ó, entra o grupamento nitro. Resultado. Essa estrutura aqui. Mais H2O. Na próxima molécula, tem o metil que é ortopara. Ele indica para orto, em relação a ele, e para para. E tem um nitro que é meta, porque tem dupla e coordenada. Meta em relação a ele é aqui, onde já tem um grupo, e aqui. Está vendo que cada posição recebeu uma indicação? Então, por isso eu posso substituir em qualquer um que vai dar certo? Não. Quando acontecer isso, cada posição receber um reforço, quem manda, quem decide é o ortopara dirigente, porque ele é um orientador de primeira classe. O meta não tem muita potência de orientação não, você deixa de lado. Por exemplo, quem é o ortopara? Isso aqui. Então, é esse que vai mandar. Então, você ou substitui aqui, ó, que é a mesma que aqui, ou aqui. Na realidade, você vai ter uma mistura nessa halogenação. Você vai ter o bromo, vai quebrar a ligação aqui, ou você substitui aqui, ou você substitui aqui, ou você substitui aqui. Dá uma mistura de 3 compostos diferentes. Você vai imaginar que um bromo arranca um hidrogênio para ele, formando o HBr, e o outro entra no lugar.
Aqui do mesmo jeito, um bromo arranca o hidrogênio para ele, o outro entra no lugar, e aqui do mesmo jeito, o bromo retira hidrogênio e o outro entra no lugar. Teria uma mistura de 3 compostos diferentes. Uma situação, fica apertado, acho que vai dar para entender. Segunda situação, e a outra não vai caber aqui. Um cantinho só para fechar. Ó, eu teria uma mistura de 3 compostos orgânicos diferentes, mas no final liberando ainda o HBr. Beleza? Vou mostrar mais uma situação. Pessoal, agora eu vou mostrar uma situação que vocês podem se deparar em algumas questões. Algumas questões podem dar o derivado do benzeno lá e perguntar o que aconteceu com ele. Por exemplo, tem essas duas estruturas aqui. Eu posso perguntar, ocorreu aqui nitração do metilbenzeno nessa situação ou alquilação do nitrobenzeno? O mesmo eu pergunto aqui. Aqui aconteceu nitração do metilbenzeno ou aconteceu alquilação do nitrobenzeno? Você mencionar o que aconteceu primeiro. Beleza? É fácil. Por exemplo, para eu descobrir o que aconteceu aqui nessa molécula primeiro, eu isolo, por minha conta aqui, qualquer um desses grupos. Eu faço de conta que esse grupo não existe. Vou fazer de conta que esse grupo não existe. Vou fazer de conta que esse está lá primeiro, e esse já estava lá. Então já era o nitrobenzeno, eu tentei alquilar para colocar o metil. Vou fazer de conta que esse não existe. Analisando o nitro, ele tem dupla e tem coordenada, então ele é meta dirigente. Se ele tivesse lá primeiro e depois eu fosse colocar o radical alquilo, como ele é meta dirigente, ele vai orientar para a posição meta em relação a ele. Aí observa, entrou alguém na posição meta em relação a ele? Não. Então é sinal que ele não estava lá, ele entrou depois. Para comprovar, eu faço de conta que ele não existe e eu tenho aqui o metilbenzeno. Vamos ver quem já estava lá, se é o metilbenzeno ou é o nitro, só para comprovar. O metil, ele é ortopara. Se ele é ortopara, ele indica para a posição orto ou para a posição para em relação a ele. Olha só, quem está na posição para em relação a ele. Então aqui, quem já estava era o metil. O nitro entrou depois. Então nesse caso aqui foi feita nitração do metilbenzeno. Eu tinha o metilbenzeno e depois eu nitrei. Esse foi o primeiro a entrar e esse foi o segundo. Então eu tive aqui nitração do metilbenzeno ou tolueno. Agora ali, o que aconteceu? Será que aconteceu nitração do metilbenzeno ou alquilação do nitrobenzeno? Do mesmo jeito, você isola os grupos, vamos fazer de conta que esse grupo nitro não existe, eu tenho o metilbenzeno. Vamos ver para onde é que ele orienta. Se ele é orto para, ele orienta para orto e para par em relação a ele. Pessoal, se ele orientou para isso aí e não tem nada, é porque ele não era o primeiro a estar lá, ele entrou depois. Checando o outro, o nitro, que é meta dirigente. Se o nitro é meta dirigente, ele indica para a posição meta em relação a ele. Ó, meta é um 3. 1, 2, 3 é meta. 1, 2, 3 é meta. Olha só, quem é que está na meta? O metil. Então, nesse caso, eu tinha o nitrobenzeno e depois entrou o radical alquila. Então, nesse caso aqui, aconteceu a alquilação do nitrobenzeno. Vou mostrar outra situação, o que vocês podem se deparar. Vou fazer outra mágica. Feito a mágica, voltamos. Pessoal, olha para essas duas reações no quadro. Será que são as mesmas reações ou são reações diferentes? São diferentes. Os reagentes são os mesmos, mas as condições
Não, isso muda tudo no benzeno. Quando tiver claro e calor, claro, calor, é condição extrema, que vai tender a promover reações por quebras homolíticas, quebras por iguais. Se tiver claro e calor, vai gerar cisão homolítica, vai gerar radicais livres. Radicais livres não entram no anel aromático por substituição. Entram aonde? Em alcanos. Tem alguma parte aqui que vem de um alcano? O radical. Então se liga. Tem aqui um derivado do benzeno. Estou halogenando. Mas a condição é claro e calor, condição extrema. O que vai fazer aqui? Vai fazer com que a molécula do cloro se quebre por homólise, gerando os famosos radicais livres. Esses radicais livres substituem o anel? Substituem o anel? Não, o anel tem que ser eletrofílico. Não substituem o anel. Eles vão substituir aonde? Em derivados dos alcanos. Quem é que é derivado do alcano aqui, ó? Radical metil. Você vai substituir aqui. Então você vai imaginar que um desses átomos de cloro arranque um hidrogênio desse radical derivado do alcano e o outro cloro entra no lugar. Então, olha o teu resultado. Saiu um dos hidrogênios daqui, entrou o cloro, mais o HCl. Por que não entrou no anel, orientado pelo metil que estava lá? Porque a condição, ó, claro e calor, promove homólise, radicais. Radicais não substituem no anel, só em alcanos. Mas aqui não é um alcano, mas tem uma parte que é derivada do alcano, que é esse radical. Então a substituição é clara. Agora, os mesmos reagentes, frio e escuro. No frio, baixa temperatura e sem luz. Não é uma condição extrema. Então a quebra aqui vai ser uma quebra desigual. Vai gerar eletrófilo e vai gerar nucleófilo. Quem é que ataca a molécula? O eletrófilo. Ele vai atacar em qualquer lugar? Não. Se o metil está aqui e o metil é ortopara, eu posso substituir na orto ou na para, mas vai ser no anel. Então eu vou ter uma mistura de dois compostos. Vou ter uma substituição na para e vou ter também na orto. Principal na orto, que vai ficar com maior distância entre esses grupos ligantes. Vou imaginar, ó, que um cloro desse arranca o hidrogênio e o outro entra no lugar. Um dos compostos obtidos será esse, mais HCl. O outro, imagina que o cloro vem aqui, arranca esse hidrogênio para ele formar o HCl e o eletrófilo vai lá, ó, e entra no lugar. O principal composto seria esse, mais HCl. Os mesmos reagentes, mas as condições fazem com que se tornem reações completamente diferentes. Claro e calor, substituição no derivado do alcano, mecanismo via radical livre. Frio e escuro, substituição no anel, orientado pelo grupo que já está aqui. Mecanismo de substituição eletrofílico. Valeu? Até a próxima!